Eu defino um tema e eu fico mudando de tema o tempo inteiro. Como eu faço para escolher um tema e ficar no tema? Como decidir, como escolher o tema do TCC ou de algum artigo que tu vai fazer? E, gente, é claro que quando a gente fala de um TCC, que é um trabalho que tu vai ficar ali um ano entre projeto e a monografia ou o artigo, tu vai ficar muito tempo com ele, é uma decisão importante, é claro que é. Agora, a gente tem que ter na cabeça também que a gente tem que decidir, certo? E a gente tem que persistir. O que eu quero dizer com isso? Todos os temas que tu escolher, eles vão ter facilidades e dificuldades. E o que acontece quando a pessoa fica trocando tema o tempo inteiro? Tu perde todo o trabalho, toda a pesquisa, todo o estudo que tu já fez. Então, para decidir o tema, tu tem que dar uma sondada primeiro. Então, eu quero falar sobre alienação parental. Dá uma sondada, leia um pouco sobre o assunto, veja se tu gosta, veja se tu encontra materiais que te ajudam, certo? Então, se a gente, na hora que for dar uma sondada nos materiais, perceber que tá difícil, que a gente não gostou muito, que tá chato, então, antes de decidir seguir para aquele tema, troque. Mas a questão é, dê uma sondada, mas saiba que qualquer tema vai oferecer minimamente um desafio para ti. Especialmente se tu nunca estudou, se tu nunca pesquisou aquele tema. Às vezes é o tema que é difícil, às vezes é a gente que nunca pesquisou, que não sabe fazer pesquisa e isso dificulta, às vezes é os dois. Mas assim, gente, não espere escolher um tema e viver num mar de rosas, porque não vai acontecer. Um TCC, um artigo científico, enfim, ele exige trabalho. E vai ter momentos que a gente vai ficar assim, nervoso, que a gente não vai estar feliz, porque a gente vai ter que realmente entregar um trabalho. Tem horas que a gente vai ter que ler, a gente não queria ler, tem horas que a gente vai ter que escrever, a gente não queria escrever. Isso vai acontecer com qualquer tema. Então, veja, existe uma importância na escolha desse tema. A gente não vai escolher qualquer coisa de qualquer jeito. Mas a gente também não pode colocar uma expectativa de que existe um tema que vai mudar a minha vida, um único tema que, nossa, é o tema perfeito para mim, eu não vou ter problemas, não existe. Então, se tu vai decidir o tema do teu TCC, aproveite a fase exploratória, que é logo ali no início, quando a gente começa a pensar no projeto, leia, pesquise, veja o que tu gosta, o que tu tem interesse. Não adianta pesquisar algo porque tu acha que o teu professor vai gostar. Tu tem que pesquisar algo que tu goste, que tu tem interesse em seguir entendendo, sabe? Os teus interesses também contam, afinal, quem vai fazer o trabalho vai ser tu. E na hora que tu entender que todos os temas vão ter altos e baixos, tu vai fazer uma pesquisa exploratória, tu vai ler um pouquinho, tu vai decidir por um tema, porque tu já sabe o que tu vai encontrar mais ou menos lá pra frente, e tu vai ficar com ele. Gente, a gente tem que ser prático também. Se o tempo inteiro tu acha uma resistência, tu acha um empecilho, tu desiste, troca de tema, tu perde tempo, começa a ficar assim, como se tu estivesse te sabotando. Porque aí cada vez vai ficando mais difícil, porque tu vai ter menos tempo. Talvez se tu tivesse ficado com o primeiro tema lá atrás, tu já teria superado essa dificuldade, já estaria com meio trabalho pronto. Entende o que eu quero dizer? Então, para a gente escolher o tema, a gente não pode colocar uma expectativa de perfeição, porque isso não vai existir. Agora, tu vai dar uma pesquisada, tu vai decidir conscientemente e tu vai te lembrar que trabalho científico exige esforço, exige dedicação, exige cuidados ali que tu vai ter e vai dar certo se tu persistir. É melhor tu persistir no teu tema, mesmo que assim, tô com um pouco de dúvida, tu vai encontrar respostas, do que ficar trocando o tempo inteiro e não entregar nada. É melhor entregar um tema que talvez tu nem ame tanto assim, mas tu escolheu, tu definiu o que tu ia fazer, do que ficar dando voltas e não tomar uma decisão e não entregar o trabalho. Então, decide, vai em frente, segue, pesquise. Um detalhe também, gente, é que como a gente não entende de pesquisa, a gente não sabe os elementos obrigatórios, a gente não entende o que a gente tem que fazer e a decisão se torna mais difícil. Tu tem que pesquisar, entender o que é o tema, qual é a delimitação que tu tem que fazer, o que é o problema, quais são as metodologias, como planejar esse trabalho. Quando a gente consegue ter um sumário prévio, por exemplo, fica muito mais fácil, tu para de ficar, sabe, dando voltas na tua cabeça. Tu entende o que tu tem que fazer e tu segue aquele caminho. Então, para definir um tema, pesquise sobre ele, veja se tu tem facilidade, veja se tu gosta minimamente e persista. Aprenda a fazer pesquisa, busque ajuda, peça ajuda para o teu orientador, busque ajuda nos meus vídeos que eu tenho, compre o e-book, se tu ainda não tem o meu e-book, ele vai te ajudar muito a fazer um bom trabalho científico, o link está na minha bio, mas vá atrás de ter mais conhecimento. Decida qual
o tema tu quer e siga em frente. Vai dar certo. Eu prometo, dá certo para a maioria das pessoas, não dá certo para quem desiste, para quem se desespera ou tem algum tipo de dificuldade que acha que não vai conseguir superar. Siga em frente, busque ajuda e vai dar certo. Ok?